Bom dia. Antes de eu começar a falar, eu queria que a gente passasse alguns segundos, pelo menos, contemplando aqui um ícone da Trindade no nosso meio. Sabe onde está? Olha esses vasos aqui. Lindo, não? Isso é bem providencial, porque hoje nós vamos continuar uma conversa que a gente começou um tempo atrás sobre a Trindade, a relação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é tão unida, que é tão ao mesmo tempo singular nas suas pessoas, que a gente diz que é um, ao mesmo tempo que dizemos que é três, e ela se entende nessa eterna amizade das pessoas do Espírito Santo, do Filho e do Pai, de modo que quando a gente vê uma arte assim, eu não sei quem foi a Ruth? Foi, né? Você pensou nisso, Ruth? Não? Tá vendo? Nós temos no nosso mais inconsciente sim. Tem 3 elementos, né? E sabe que a natureza, ela sempre vai apontar para Deus, porque Deus é criador dela. As artes, quando ela é bela, ela aponta para Deus e aponta para a sua essência trinitária. Né, Ruth? Graças a Deus pela inspiração que você recebeu, viu? E sabe que essa questão da Trindade, ela vai se tornando cada vez mais prática, cada vez menos abstrata, menos um conceito de como se a Trindade fosse igual a um ovo, né? Como eu disse, tem gente que ensina assim, infelizmente, que é um ovo, mas são casca, gema e clara, né? Essas coisas não ajudam para nada. Mas quando a gente começa a perceber sinais da presença do Deus triuno da graça, se movimentando na sua criação, se movimentando nas nossas relações, aí a gente começa a criar, vamos dizer assim, caldo mais grosso na nossa vida, né? A doutrina da Trindade. E hoje a gente vai tentar trazer um pouco dessa prática da doutrina da Trindade para dentro das nossas amizades. Das amizades que a gente pode chamar das amizades espirituais. Dessas amizades que, na verdade, nos definem e nós definimos os nossos amigos, porque assim é o Deus triuno da graça, e é assim que funciona a pericorese da Trindade. Não é? Eu vou usar para vocês ainda aprendendo. Né? Essa interpenetração onde um identifica o outro. Né? Então, nós vamos entrar nesse tema. Eu quero já te convidar de novo a nós relermos em João 15. João 15, versículo 15, num texto lindíssimo do Novo Testamento. Se você ler todos os versículos aí desse capítulo, você vai ver a presença do Deus triuno, da pessoa da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esse convite ao final de Jesus, que nos chama assim, no versículo 15, já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz.
Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Esse convite, então, que Deus nos faz para dentro dessa amizade que já existe nele. Essa eterna amizade que já existe no próprio Deus. Então, quando nós fomos criados segundo Gênesis, capítulo 1, versículo 27, a imagem e semelhança de Deus. Mas que Deus? O Deus Criador e Triuno. Esse Deus de eterna amizade, esse Deus pericorético. E quando nós somos então criados à sua imagem e à sua semelhança, somos criados no nosso DNA, na nossa essência, nossa existência, da mesma forma, somos criados para entrarmos numa relação de eterna amizade, porque Deus é Deus triuno. Ele é três e se identifica um no outro. Nós somos criados à sua imagem e semelhança. E é por isso que quando os homens começam de alguma forma a manifestar a sua arte, manifestar aquilo que de Deus ele tem, porque todos fomos criados à imagem e semelhança, vejam bem, mesmo aqueles que não são convertidos, não quer dizer que eles não foram criados à imagem e semelhança. Todos nós temos a imagem e semelhança no nosso coração. E o que Jesus Cristo faz é cada vez mais resgatar essa imagem, como Paulo diz, até chegarmos à estatura de Cristo, Jesus. Mas todos nós somos feitos de imagem e semelhança. Então, quando os homens começam a manifestar suas artes, as suas belezas, eles começam a manifestar o próprio Deus, porque dentro do seu coração há essa essência trinitária. Então, eu não tenho dúvidas ao olhar as artes, ao olhar os ikebanas, ao olhar a arte que brotou do coração da Ruth, sem mesmo ela ter a percepção clara da Trindade, mas que explodiu numa expressão, porque ela foi feita à imagem e semelhança. E assim nós somos feitos também. Então, pessoas precisam de pessoas para serem pessoas. Como diz os irmãos da Capadócia, eles diziam, sem comunhão é impossível conhecer a Deus. Deus só é conhecido na relação e não simplesmente num conhecimento intelectivo ou mesmo só numa experiência emocional com Deus. Não? Nós só somos se estivermos em relação. E aqui, hoje, eu queria explorar um pouco essa relação que os gregos chamavam de filéu. Essa relação que se dá entre amigos. Essa relação que se dá numa livre escolha. Que se dá na contingência das pessoas. Que se dá entre os iguais, porque isso é filéu. Sabe que ninguém é amigo de alguém que você não se sente igual. Porque aí, se você se sente igual, ou se você não se sente igual, ou você está numa situação de dominação, ou você está numa situação de dominado. Então o amor filéu é colocado, mesmo dentro da palavra, como um amor de igualdade, um amor de escolha, de dupla escolha, de duplas liberdades. E é por isso que o homem foi criado à imagem e semelhança e com a livre escolha. Ele foi criado para ser amigo de Deus. E amigo quer dizer que há duas vias, quer dizer que há igualdade. E é por isso que homens e mulheres não devem se dominar, mas devem ser amigos. A melhor forma de nós entendermos o casamento não é uma submissão de dominação, não é uma submissão onde um domina o outro, mas é uma submissão, mas é uma relação de livre escolha, é uma relação de igualdade no casamento, é uma relação onde os dois escolhem estarem juntos por amor. E um só é enquanto o outro é. Não é? Eu acho muito complicado aquele negócio. O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ele é, né? É o tipo de para dar um jeito num negócio que não funciona. Não é? A questão é, homens, como Jesus diz, como se você não amar tua esposa, bau.
Não é? E mulheres, se vocês não respeitarem e amarem também seus maridos, também não vai dar certo. É uma relação de amizade, assim como é a relação de Deus. Sabe que tem gente que acha que Deus Pai é melhor que Deus Filho e Deus Filho é melhor que Deus Espírito Santo. Essa relação hierárquica que a gente vai criando nas nossas relações de amizades não é uma relação trinitária, não é uma relação pericorética. Não existe relação hierárquica, autoritativa dentro da Trindade. Nós, na nossa relação amorosa, nas relações entre amigos, entre esposos e esposas, somos criados para a igualdade. Não é? Obviamente, a natureza humana deu dons e talentos para o gênero masculino e deu outros dons e talentos para o gênero feminino. Apesar de que a cultura toda deturpou, né? Achou que a mulher só tem dom para lavar roupa e cozinhar. Por exemplo, a Ana não tem nenhum desses dons. Mas tudo bem, a gente está numa cultura que ela não precisa ter. Mas imagina se ela vivesse antigamente, não é? E a gente então vai sendo contraído com essas dimensões do que um deve ser, do que um deve fazer, do que o outro deve fazer, e a gente perde o principal conceito do amor filial, que é o amor que acontece na livre escolha, sem dominação. Sem dominação. Não é? Nem Deus não quis fazer isso com a gente. Por isso que Jesus, ele nos chama de amigos, porque no final nós escolhemos estar com Jesus, assim como ele escolheu estar com a gente. Mas aí, olha, o grande mistério é o seguinte, porque Deus é Deus, ele não é igual. Ele não é igual a mim. E aí eu quero te convidar a ler um dos trechos também mais lindos que eu acho, que está em Filipenses capítulo 2. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do que é dos outros. E olha só, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes aos homens. Eu não entendo por que ele fez isso. Porque ele quis ser meu amigo. Eu não entendo porque ele quis me amar nessa liberdade minha e dele. E é por isso que é o Filho que nos chama de amigo, porque é o Deus encarnado, o Deus que desceu ao nosso nível, o Deus que botou o pé no chão de areia, porque ele queria ser semelhante aos homens. Eu não preciso conhecer todas as religiões do mundo para dizer que esse negócio de cristianismo é especial. Deus não usurpou, ou seja, não tomou para si o direito de permanecer sendo Deus lá, mas a si mesmo se esvaziou, tornando-se em forma de servo e em semelhança aos homens. Por quê? Você acha que ele precisava disso? Deus é Deus triuno, totalmente completo, totalmente amigo, totalmente satisfeito e realizado nas três pessoas, não precisava do homem, mas ele se encarnou e fez semelhante a mim para me chamar de amigo. Por quê? Porque eu mereço? Pelo amor de Deus. Deus sabe. Se você for honesto com você hoje, Deus sabe e você sabe
que a gente não merece isso. Que a gente é tão falho. Que nós somos tão egocêntricos e egoístas. Que por mais que a gente tente ser bom, fazer o máximo de bem, a gente sempre tem os nossos monstrinhos aqui guardados dentro do nosso coração. E eu creio que essa imagem do filho pródigo, que me vem à cabeça agora, aquela imagem do filho pródigo, maltrapilho, sujo, pecador, cometeu os maiores desrespeitos com os seus pais e voltou. E o pai não esperou que o filho arrependesse com a boca, ele abraçou. Ele abraçou. E o arrependimento e o quebrantamento foi por causa do abraço. Aquilo resgatou a filiação do filho pródigo. Porque o filho pródigo voltou para ser servo. Não é um arrependimento parcial. Mas quando ele foi abraçado pelo pai, sem mesmo ter a chance de dizer o quanto ele estava arrependido, naquele momento ele voltou como filho e não mais como servo. Naquele momento ele voltou como amigo do pai. Que felicidade. Tem que dar um suspiro, né? Eu acho assim, tem que dar um suspiro, porque essa angústia, às vezes, que nós sentimos, de tanta inadequação com os nossos ideais, de tanta inadequação com o padrão de santidade estabelecido, essa inadequação toda na presença do Deus triuno que nos chama de amigos, nos acalma. Nos coloca na esteira da nossa humanidade, da filiação com Deus Pai. E aí você levanta a poeira e diz assim, vamos para a próxima. Deus, vai me ajudando aí. Vai me ajudando aí, eu estou aprendendo. Estou aprendendo a ser teu amigo. Estou aprendendo a ser teu filho. E eu quero deixar um pouquinho mais prático aqui, fazer um exercício agora com você, bem rapidinho, para que a gente tenha um pouco de consciência do quanto nós nos relacionamos e de que maneira nós estamos abrindo o nosso coração para essa relação que Deus tem com a gente e que nos convida a ter com os outros. Nós temos, para fora dessa relação de amizade, algo que nós podemos chamar de funcionalidade. Não é? Alguns podem chamar isso de relações utilitárias. Alguns podem até chamar isso de rede de relacionamentos. Você pode chamar isso de networking. Não é? É necessário? É claro que é necessário. É necessário para o teu emprego. É necessário para a tua clientela. Por isso que tá aí. Vamos botar ela aí, ok? É uma relação que existe e tem o seu lugar na vida, nas nossas vidas. Por exemplo, o Newton ali, nosso dentista, tem que ter a sua rede de clientela. Não é? E ele vai tendo ali uma relação funcional de até certo ponto. Alguns vão entrar para o campo da familiaridade. Outros não é? Mas todos nós temos essas relações. E é uma relação muito, vamos dizer assim, muito importante hoje em dia, né? Porque é o que vai te fazer ter um bom emprego. Porque é o que vai te fazer ganhar din-din, né? Então, e se o din-din está na crista da onda, não é?
as relações humanitárias hoje em dia também estão à crista da onda. Eu fico impressionado, não sei se eu falo isso, porque pode ser que alguém já tenha feito isso aqui, mas não fique ofendido comigo, porque eu também já fiz isso. Que a gente convida para os nossos aniversários, casamento, festas de significado mais existencial e mais íntimo, de foro íntimo, não é? A gente usa muitas vezes essas festas como negócio. E a gente vê alguns aniversários que tem mais clientes e fornecedores do que amigos aqui de intimidade e companheirismo. Impressionante isso, mas por quê? Porque é uma tremenda oportunidade, não é? Bom, enfim, você vê como a nossa sociedade vai tomando uma forma que é complicada, às vezes, a gente entrar sem muita crítica, né? A familiaridade acontece num nível de comunicação onde a gente tem esses clichês, né? E essas opiniões e fatos quando nos interessa. Por exemplo, o que é clichê? Tudo bem? Tudo bem. Não é? Você fala isso? É um clichê, ok? Graça e paz. Pode ser um tremendo cumprimento no nível da intimidade. Paulo falava assim, com intimidade. Também pode ser um clichê. Graça e paz, como se fosse bom dia. A paz, meu irmão. A gente vai criando alguns clichês. Não necessariamente nós temos intimidade, nós temos familiaridade com essas pessoas. Às vezes, a gente fala de fato, né? Por exemplo, o Corinthians perdeu. Pô, o Corinthians é uma decepção, né? Isso é um fato. Não, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Como dizer? Não, o Corinthians nos decepcionou. Ok? Não que o Corinthians é uma decepção. O Corinthians nos decepcionou na quarta, né? Não sei. Isso é um fato, isso é uma opinião. A gente fala com aqueles que são familiares, não é? Temos uma certa liberdade. Aqueles companheiros que nós encontramos no dia a dia, são até pessoas que a gente fala de alguma esperança que a gente tem do futuro e de certos sentimentos também. Por exemplo, você deve ter companheiros de trabalho, companheiros até mesmo assim, que você pode dizer assim, poxa, hoje eu não estou bem. Estou bem, olha, estou meio doente aqui, estou com uma dor de cabeça, eu acho que emocionalmente também não estou muito bem. Ou você pode falar, pô, cara, hoje foi demais, tal, o Corinthians perdeu ontem, tal, isso aqui é muito legal, aquela alegria que você deixa transparecer com essas pessoas que são mais companheiras, né? E até esperanças, assim, do tipo, olha, eu estou esperando muito conseguir aquele novo cliente, esperando muito conseguir aquele novo emprego, esperando muito conseguir passar nessa faculdade, tá? Ora por mim, e essa esperança, né, esse desejo. Então, ele se dá nesse companheirismo com as pessoas e tem um nível também aí, mais profundo, um nível da intimidade, onde a gente coloca para aqueles que são íntimos, nossos mais profundos medos, os nossos mais profundos fracassos e também nós colocamos ali as nossas necessidades mais reais e mais expostas possível. Não é? O nível de intimidade é o nível do desnudamento. É o nível da relação sexual. E é por isso que a gente diz, quer dizer, também, né? Não vou falar que todo mundo tem que ter relação sexual. Deixa eu explicar isso. A relação sexual é o cume, é o apogeu da intimidade. É quando a Bíblia mesma diz que eles são tão íntimos que eles são uma só carne. Que metáfora linda. É o nível da intimidade mais profunda. É com esse ser que nós vamos dizer os nossos medos mais profundos. É com essa pessoa que nós vamos colocar os nossos fracassos. Porque os meus medos e os meus fracassos não vão afastá-las de mim.
É com elas que eu vou dizer as minhas necessidades mais profundas também, porque as minhas necessidades, as minhas carências, não vai fazer ela pensar mal de mim. Então é com ela, num nível de apogeu de intimidade, que eu vou ter a minha relação sexual. Por isso que qualquer relação sexual fora de um comprometimento que nós chamamos de casamento, não faz sentido. E aliás, o sexo está em todas as áreas, né? Até para fora, aqui, não é? Mas ele está totalmente fora do caminho hoje. A gente tem que... Bom, mas vamos parar de falar disso, que era só um exemplozinho. A relação aqui é mais de amigos, tanto amigos quanto com esposas e esposos, mas também amigos íntimos, amigos do mesmo sexo, amigos do trabalho, que são funcionais sim, mas também são íntimos, né? Amigos que aí a gente pode ter amigos em várias áreas da nossa sociedade. E é necessário que a gente tenha amigos em todas elas. Como eu gostei muito do que o Sr. Jorge estava falando, da necessidade da gente estar presente no mundo, não é? Mesmo sendo minoria. E a gente não vai estar lá no mundo a gente está lá no mundo para ser amigo de pessoas lá, para acolher as pessoas lá. E a gente às vezes esquece que Jesus nos amou quando, segundo em Romanos, quando nós ainda éramos pecadores. Éramos pecadores quando Jesus nos amou. Então, nós vamos para o mundo para amar, assim como Jesus fez, não é? Para termos relacionamentos íntimos, sim, com pessoas que não são cristãs. Agora, nós precisamos, então, ter, de uma certa forma, amigos na família de sangue, em todas essas níveis. Nós precisamos ter amigos cristãos nesses níveis. Nós precisamos ter amigos não cristãos também nesses níveis. E precisamos também cultivar os nossos amigos históricos, aqueles de infância, aqueles de faculdade, e deixar aí também nesse nível. Esse é um exercício que o Osmar Ludovico faz e que eu estou trazendo numa forma de preleção. Mas seria importante um dia você pegar esse gráfico aqui, gastar 10, 15 minutos para botar os nomes de pessoas. Botar aí nomes. Quem que está nessa bolinha da intimidade? Espero que você comece com a tua esposa. Tem que estar, senão você tem um problemão. Coloca aí. Mas também, quem mais? Também não pode ser muito, não é? Mesmo Jesus, ele trazia para a sua intimidade mais profunda, né? Pedro, Tiago e João. Então, essa relação, a gente tem que botar nomes aí. Precisamos pensar um pouco como é que nós estamos localizados nas amizades. Essa amizade, ela demanda uma lealdade, não é? E eu acho que a gente tem que ter a percepção de que nós invertemos a prioridade das nossas agendas. Por quê? Porque quando nós olhamos esse gráfico, muitas vezes a nossa agenda está concentrada na funcionalidade, familiaridade e companheirismo. É ver muitos de nós que somos ausentes na nossa própria família, que somos ausentes na relação com os nossos filhos, que somos ausentes na relação com as nossas esposas, que somos ausentes com a relação com os nossos companheiros mais chegados, com os nossos amigos mais íntimos. Sabe por quê? Eu acho que o Stephen Kanitz, ele teve uma sacada impressionante num texto que é esse intitulado Amor e Lealdade, e ele diz assim: olha, a lógica diz que deveríamos ser leais com as pessoas que nos amam, mas na prática fazemos justamente o contrário. E essa frase está colocada numa
numa historinha que ele escreve. Eu quero rapidamente contar essa história que, na verdade, assim, é um convite a uma reflexão através de uma hipótese. Porque ele diz assim, imagina que o seu filho de 12 anos mostra um enorme interesse em assistir um filme que vai ser lançado daqui 4 semanas, porque eles estão lendo um livro que virou filme e vai ser lançado daqui 1 mês. Todos da escolinha dele estão lendo esse livro, e então você tem uma sacada como pai, como mãe, e diz assim, filho, vamos fazer o seguinte, daqui 4 semanas vai ser a estreia, não vai? A gente vai na estreia. A gente vai na estreia, que vai ser num sábado, nós vamos lá, eu e você, só nós. Que golaço, o Stephen Curry diz, você ganhou, ele vai ficar 1 mês esperando aquele filme. Ele vai ser um dos primeiros da classe a ver o filme. Na segunda-feira, ele vai fazer uma rodinha ao redor dele e vai dizer como foi o filme que a classe toda leu. Então, 1 semana se passa, 2ª semana se passa, 3ª semana se passa. E quando então chega sexta, à tardezinha, no expediente dele, o colega dele fala assim, olha, sábado de manhã, nossa turma aqui vai se encontrar para jogar futebol. E vai estar lá os diretores da nossa empresa. É importantíssimo. É importantíssimo. Pô, você ficou super animado e falou assim, vamos lá. Vamos lá, é peladinha, a gente vai jogar essa bola aí e vamos fazer um network e tal. É importante estar lá. Esqueceu que você tinha prometido ir no filme com teu filho. Chega às 10 horas da manhã, o amigo passa na tua casa para te pegar, você está com futebol, já com meião e chuteira, e o teu filho estarrecido, pai, você esqueceu! E aí o Candice então coloca 2 possibilidades do que você pode fazer nessa hora. Ele diz assim, o que você faria numa situação dessa? Primeiro, você diz que não vai mais no futebol, pede 1000 desculpas aos amigos, e diz que vai explicar para os diretores que você tinha combinado de ir pro filme, de ir no cinema com teu filho. Segunda possibilidade. Você pede 1000 desculpas ao seu filho, explica a situação, que é uma reunião muito importante do seu trabalho, diz que o teu chefe vai estar lá e que semana que vem vocês vão pro filme e você vai dar pipoca gigante para ele. Qual das duas você escolhe? E o Candice, assim, ele é ousado. Ele diz assim, se você respondeu que é a primeira, você é um mentiroso. Porque ninguém faz isso. A maioria faz a segunda opção. Por quê? Ele diz, porque há uma diferença enorme aí. Você sabe que o teu filho te ama e que ele não vai se afastar de você por uma tarde que você não foi no cinema. E você sabe que o teu chefe não te ama e que se você falhar com ele, ele vai se afastar de você ou vai afastar você dele. Melhor, né? Falar assim, ele vai afastar você dele. Então o Kant diz assim, numa situação dessa, o que a gente escolhe? A gente escolhe agradar o chefe ao invés de amar o filho. Porque o filho vai te perdoar, o chefe não. E a nossa agenda, então, se inverte. Não é? A nossa agenda se inverte, sem a gente perceber. Vai se invertendo. E aí, ele diz, olha, a lógica deveria dizer que a gente teria que passar mais tempo com as pessoas que nós amamos, deveríamos gastar mais qualidade, deveríamos ser mais leais a eles. Mas na prática é justamente o contrário, porque aquele que não nos ama é quem nós precisamos mais agradar.
às vezes eu fico pensando, nada contra quem diz que nós precisamos agradar a Deus. Mas olha, às vezes eu fico imaginando que tem gente que diz que precisa agradar a Deus como se precisasse agradar um chefe. Porque se você errar com ele, ele vai afastar você dele. Então, quando nós dizemos precisamos agradar a Deus, temos que pensar bem o que nos move a falar uma frase dessa. Não é? Sabe, na Bíblia, existe uma centena de relações de amizade. Eu só vou citar alguns. Abraão e Ló, você vê aquela linda oração de Abraão, né, sobre Ló, ele se deslocando para Sodoma e Gomorra, ele indo em direção a Ló para salvá-lo, aquela decisão de Abraão de ir para um lado, de dar a escolha para Ló primeiro, essa amizade que existia, Jonatas e Davi, lá em 1 Samuel, quando Jonatas fala que se afeiçoou a Davi num ponto de alma, de coração, Jesus e seus discípulos, como nós lemos, Daniel e seus amigos, quando eles vão para a Babilônia, e eles enfrentam todas aquelas situações juntos, e Daniel com eles fala assim, olha, não vamos comer essa comida toda do rei, vamos fazer uma dieta vegetariana, vamos honrar e ser fiel a Deus, e então aquela unidade entre os amigos, e Jesus e Lázaro, quando Jesus olha para Lázaro, o sofrimento de Marta e Maria, suas irmãs, e chora porque Jesus é amigo deles, Lucas e Teófilo, quando Lucas diz, olha Teófilo, eu vou escrever os testemunhos para que você tenha contigo a verdade, o real evangelho. Paulo e Priscila, quando Paulo coloca o seu coração em agradecimento a Priscila pela hospitalidade de Áquila e Priscila, quando eles abriram a casa deles para receber Paulo muitas vezes, e Paulo e Filemão e Onésimo, que até já foi uma pregação aqui, onde Paulo conhece Onésimo lá na prisão, preso em Roma, intercede a Filemão, seu ex-senhor, por Onésimo, que era seu escravo, dizendo, Filemão, aceita Onésimo de volta, porque ele é meu amigo. Você, Filemão, que é meu amigo também, aceita Onésimo. E façamos essa rede, não uma rede utilitária, não um networking, mas façamos essa rede perigosa. Essa rede. Eu só sou se você também E tem mais, é muito mais. Eu listei uns de cabeça assim em 5 segundos. Você pode listar, fazer um estudo sobre isso e não vai acabar. A Bíblia tem muitas relações de amizade íntima. E eu quero encerrar com uma historinha do coelho de pelúcia. Eu já contei essa historinha, mas eu gosto tanto. E eu vou contar de novo. Vocês me acompanham? Às vezes o pessoal fala assim, Daniel, mas as tuas pregações às vezes são abstratas, não tem ilustração nenhuma, né? Aí hoje eu caprichei, falei, eu vou atrasar 2. Esse coelho de pelúcia. Olha, essa história é linda, gente. O cavalinho era o brinquedo mais antigo daquele quarto de brinquedos. Ele era tão velho que aquele pano se mostrava raro dentre ele, aparecendo aquela costura debaixo dele. A maior parte dos pelos de sua longa cauda já havia caído. Ele era bastante experiente, e pois já vira inúmeros brinquedos automáticos, brinquedos modernos, passando por aquele quarto de brinquedos, mas quase todos eles morreram. Ele sabia, todos não passavam de meros brinquedos. Nunca passariam disso, pois a magia daquele quarto tinha alguma coisa, onde os brinquedos se tornavam reais, verdadeiros, quando eles eram
amados. E somente aqueles brinquedos velhos e sábios e experientes como o cavalinho compreendiam bem aquilo. Então, esse coelhinho novo de pelúcia que chegou naquele quarto, perguntou para o cavalinho: o que é ser de verdade? E o cavalinho disse: olha, ser de verdade não tem nada a ver com a forma que nós somos feitos. Não tem nada a ver se você é de corda ou se você é de pilha. Se você é de controle remoto ou se tem fiozinho. Ser de verdade é uma coisa que acontece quando uma criança nos ama durante muito tempo e não apenas quer brincar com a gente, mas nos ama realmente, então passamos a ser de verdade. E o coelhinho: mas isso dói? E o cavalinho: às vezes dói. Mas quando a gente é de verdade, não nos importamos tanto com a dor. E o coelhinho diz: mas isso acontece uma vez só? Quando nos dão corda? Ou quando colocam uma pilha nova? Ou é pouco a pouco? E o cavalinho diz: não é de uma vez só. A gente vai se transformando. Leva muito tempo. E é por isso que aqueles que se quebram facilmente, que têm arestas cortantes, que afastam as crianças, que têm que ser manejados com muito cuidado, não podem passar por esse processo. De um modo geral, quando finalmente nos tornamos de verdade, o nosso pelo já foi arrancado. Os nossos olhos já caíram. E estamos com as juntas todas soltas. Estamos surrados, velhinhos. Mas nada disso tem importância, disse o cavalinho. Porque depois que somos de verdade, não somos mais feios, a não ser para as pessoas que não entendem essas coisas. Eu vou contar mais vezes, viu, no futuro. Jesus Cristo, Ele é o exemplo supremo da verdade. Jesus Cristo, Ele é a suprema verdade. Ele é aquele que se fez e se desgastou. Se ele fosse um cavalinho, Jesus Cristo teria sem cauda, cavalinho. Estaria meio sem pelo. Estaria com as juntas soltas. Porque Jesus Cristo é a suprema verdade. E é por isso que Ele quer se encontrar com você hoje. Para que você seja verdade assim como Ele é verdade. Para que você seja um homem, uma mulher bem-sucedida nas suas relações, assim como o Deus triuno da graça é eterna relação amorosa, completude e de satisfação e realização. Jesus Cristo desceu ao nosso nível, pôs os pés nessa terra, sujou-se de barro, se desgastou, morreu numa cruz, para que pudesse amar, para que nós pudéssemos amá-lo. E Jesus Cristo hoje, então, me convida e te convida a ser amigo dele. Então, precisamos nos render a esse convite gracioso de Jesus Cristo.
Você não merece ser amigo dele. Mas isso não importa. Porque ele mesmo assim se entregou por você e por mim. Nós precisamos olhar para aquele gráfico da intimidade, do companheirismo, da familiaridade, da funcionalidade. Cruzar com as nossas agendas. Cruzar com as nossas prioridades e verificar o quanto a nossa agenda não casa com as nossas relações. Nós precisamos nos movimentar com intenção na direção dos nossos amigos espirituais, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Ele não precisava, mas ele quis, teve a intenção, não usurpou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, fazendo-se servo e tornando-se a semelhança de homem. E aí, a gente precisa voltar para a nossa agenda e começa a redimensioná-la. Botar a esposa no lugar certo, onde ela merece estar. Botar os filhos no lugar certo, onde eles merecem estar. Colocar os nossos amigos mais íntimos no lugar certo. Talvez ligar, ter um compromisso de ligar pelo menos uma vez por semana. Poxa, se eles são íntimos, liga uma vez por semana. Precisamos fazer isso. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir a Tua ajuda nesta manhã, porque quando às vezes nós olhamos para esse gráfico das nossas relações, muitas vezes a nossa agenda está desassociada com as pessoas de intimidade. Muitas vezes nós não abrimos o nosso coração para recebermos amigos e deixarmos ele entrar nas nossas intimidades. Precisamos, ó Deus, da Tua graça, Jesus Cristo, nos convidando hoje, mais uma vez, a sermos Seus amigos. Precisamos nos converter novamente ao Filho, que nos mostra o Pai através do Espírito. Deus, que a força e o poder e o amor do Evangelho nos toque de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão intensa, que nós não consigamos ser mais os mesmos, mas que nós então começamos a nos mover na direção de amizades espirituais, começamos a mover o nosso coração, abrindo quem somos, abrindo os nossos medos, abrindo os nossos fracassos, abrindo as nossas carências mais profundas para as pessoas que são íntimas, ó Deus. Pai, eu sei, tantas pessoas talvez nos machucaram, o nosso coração muitas vezes se colocou de uma maneira tão superficial agora, Deus, mas pelo poder do Teu amor somos curados, ó Pai amado. Então que o Senhor nos visite com esse Teu amor hoje, porque Tu és o exemplo, Tu és a amizade mais suprema que possa existir a nós. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.